E a gente recebe agora aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, no estúdio Deni Cabral, a vereadora de São Luís, Thay Evangelista, que vai conversar com a gente. Thay, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia a todos, bom dia Jorge, bom dia. Bom dia, ouvintes. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, agradecer a Deus pela oportunidade. A gente está conversando um pouquinho e contribuindo aqui no programa. Tá, vai estar com a gente também o Wallace Brito, participando da entrevista. Eu queria que você falasse, primeiramente, Thay, desse teu novo momento, né, agora na vida pública, na política. 2 semanas, a gente sabe que ainda é um início, mas como é que você já sentiu o parlamento da capital maranhense? Olha, eu sempre falo que tudo que é novo é também desafiador, apesar da gente vir aí, né, de uma família política, do meu esposo, eu sempre acompanhá-lo de perto, mas é tudo novo, é uma nova fase na minha vida, mas a gente está muito otimista, cheio de boas expectativas, sobretudo com muita vontade de trabalhar pelas pessoas de São Luís, de ser essa voz, de fazer a diferença. Então, estamos aí fazendo nossas preposições, ouvindo as pessoas para a gente construir um mandato bem ativo. E logo de cara, tendo um desafio de assumir a Procuradoria da Mulher. Como é que foi logo isso para ti no primeiro ano, primeiro mandato? Não deu nem tempo de dizer, não, deixa eu primeiro me ambientar. Já te entregaram logo um desafio. Mais uma missão, mas eu creio que naqueles que Deus confia, Ele capacita também. A pauta da mulher, algo que eu já fazia como propósito de vida, então eu fiquei muito feliz e honrada por ser escolhida para essa missão pelo presidente Paulo Vitor, e a gente assume aí com muito entusiasmo, buscando ser voz das mulheres. Eu sei que vai ser talvez desafiador e a gente manter, né, o foco no mandato e na procuradoria, mas a gente vai estar com muita energia para fazer esse trabalho bem feito. Vereadora Thay, como é que a senhora avalia esses primeiros dias de nova legislatura? A senhora que está entrando agora na Câmara Municipal, já tivemos votações importantes, a gente viu que o clima lá na Câmara é de muita conversa, muito propositivo também. De que forma a senhora está avaliando esses primeiros dias de mandato, em virtude também dessas votações importantes que aconteceram? Olha, eu aprendi isso com meu esposo, e é um pouco natural meu também, a gente sempre ir com equilíbrio. Então, como boa iniciante, eu gosto muito de ouvir, de sentir. A gente tem 2 semanas aí, eu disse que foi um boas-vindas daqueles, porque como tu falaste, a gente teve votações aí bem importantes para a cidade. E a gente se posicionou da maneira que a gente entende, que é pertinente, e a gente vai, né, fazendo o nosso papel, colocando as nossas preposições, ouvindo as pessoas e caminhando aí no nosso mandato da medida que no que a gente se propôs a fazer desde o início. Tivemos 2 votações polêmicas, eu queria lhe ouvir uma redução na questão dos créditos suplementares para a prefeitura no orçamento, saindo de 25 para 5, e também a questão do reajuste do salário do prefeito, que ele tinha vetado, esse veto foi derrubado, e os vereadores entenderam que iria beneficiar outras categorias, cerca de 400 servidores, e por isso derrubaram o veto. Queria lhe ouvir sobre essas 2 votações. Pronto. No que diz respeito à redução do reajuste suplementar para 5%, eu acho que a Câmara de São Luís entendeu que o prefeito Eduardo Brade vem fazendo, e eu falo aqui, né, como pessoa pública, mas também como cidadã, ele vem fazendo um excelente trabalho, e ele tem garantido ali o orçamento da cidade e esse remanejamento de 5%, que corresponde a 275 milhões de reais. E tudo que ele propuser a mais, que chegar para a Câmara, eu falo aqui em meu nome, sem dúvida nenhuma, que for bom para a cidade de São Luís, a gente vai estar junto, a gente vai estar aprovando e não deixando de exercer o nosso papel, que é o de fiscalizar, que é o de acompanhar, que eu acho que também foi para isso que as pessoas nos confiaram. Então, por isso eu, Thay Evangelista, entendi dessa forma, e a gente votou aí pela redução de 5%. A questão do salário. A do salário, infelizmente, a Justiça determinou que o teto salarial seja o salário do prefeito Eduardo Brade. E ele, a partir de um estudo feito, entendeu que se ele aumentasse o salário dele, iria ter um impacto muito forte na folha orçamentária de São Luís. Então, a partir disso, entendendo que ele é o gestor, eu entendo que não que a gente esteja descredibilizando a classe que foi prejudicada, mas entendendo que o prefeito, ele é o gestor, ele fez um estudo, e por isso a gente entendeu que não deveríamos aumentar o salário dele. Foram 2 votações que tiveram repercussões diferentes, né? A Câmara comemorou algumas derrubadas de vetos, inclusive do próprio prefeito, e teve repercussão por parte do próprio executivo, né, em relação a essas 2 votações.
E a gente falava, e a senhora veio aqui na Mirante News a respeito desse, como seria esse novo momento na Câmara Municipal, de uma relação que nos últimos anos foi desgastada. Já começa dessa forma. E eu lhe pergunto, a perspectiva daqui para frente, a senhora acredita de que pode haver ainda uma espécie de harmonia melhor entre Executivo e Câmara? A senhora acredita que isso possa acontecer? Olha, eu sou uma pessoa bastante otimista, para falar a verdade, e eu acredito que é para esse caminho que nós precisamos ir. Nós somos todos adultos e queremos todos, no final das contas, a mesma coisa. A gente quer o bem das pessoas de São Luís. Eu acredito de verdade, quando há harmonia entre os poderes, a gente caminha para esse lugar. Então, eu como iniciante, eu acredito que a gente precisa ver esse diálogo. Claro, ali é uma casa plural, são 31 cabeças que pensam de forma diferente, e claro que vai ter esses desentendimentos. O prefeito é essa 32ª, mas eu acredito que a gente precisa, todos nós, trabalharmos para que haja, sim, essa harmonia. Queria que a gente pudesse voltar, vereadora, para a Procuradoria da Mulher. Alguma bandeira, assim, algo mais pertinente que a senhora pensa em levar para ser debatido na Câmara? Me veio à cabeça 2 assuntos, não sei se seriam esses, mas obviamente fico inteiramente à vontade. A questão do feminicídio, que é algo que a gente tem visto que, por mais que tenha sido feito um esforço, eu já disse aqui, a gente reconhece o esforço do governo do Estado que é feito, mas os números, infelizmente, seguem aumentando aqui no Estado, e a questão de cada vez mais espaço para a mulher na política. Isso vai por aí? Tem mais alguma coisa? Por gentileza. Olha, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de feminicídio, é algo que, inclusive, é algo que a gente já trazia, mesmo sem estar no mandato. E hoje em dia, a gente fala muito em trazer informação para a mulher sobre os dados, sobre o combate do feminicídio em si, mas tem algo, Jorge, que eu sempre falo muito, que não adianta a gente tirar os frutos podres se a gente não tratar a raiz. Então, a gente precisa ir lá na autoestima daquela mulher, no amor próprio dela, na construção e reconstrução da identidade dela, para que a gente possa ter um resultado efetivo, sabe? Então, enquanto Procuradoria, mas também no meu mandato, a gente vai estar trabalhando nesse sentido para, óbvio, estar levando informação para as mulheres, mas também tratar a base, a raiz da problemática. E quando você perguntou sobre... Tu falaste a outra... A participação cada vez mais das mulheres, né, na política. Isso. Eu sempre falo que nós, hoje, nós estamos em pleno século XXI, em caminho aí ao progresso, e falar as mulheres precisam ter espaço na política. Mas se a gente olhar para aquela casa que nos recebe hoje, nós somos apenas 6 mulheres. Então, ainda é um número muito tímido. Você tem uma ideia, assim, a gente nem se tocava, mas 190 anos a Assembleia vai fazer agora... E nunca tinha tido uma mulher, ninguém nunca nem tinha percebido isso, né, gente? Quer dizer, não pode ser invisível isso para as pessoas, não tem como ser invisível. Não tem como, inclusive no dia agora da evento que teve na Assembleia, eu não lembro o número exatamente, mas a presidente Iracema colocou nesses 190 anos quantas mulheres já tinham passado por ali. E em relação, quando você compara com os homens, gente, é um número realmente muito pequeno ainda. Mas nós precisamos de mais mulheres em espaços de poder. E isso não é só um discurso vazio, isso é uma realidade, porque existem dores que são só nossas. A mulher tem uma sensibilidade que é peculiar dela. Então, eu vejo ali na casa, né, os homens com muita boa vontade, mas quando uma mulher fala, quando uma mulher se levanta, é diferente, sabe? Não é de verdade uma briga de eles contra elas, não é o caminho dos extremos, mas é sobre entender que existe espaço para os dois, que a voz do homem e da mulher é importante. Quando a gente soma isso, quando há essa fusão, o bem comum, né, a construção de uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma, ela é mais efetiva. Vereadora, para além dessa bandeira que a senhora muito bem representa na Câmara Municipal, eu queria lhe perguntar a respeito de outras prioridades que a senhora também possui no seu mandato. De repente, projetos de lei e assuntos de grande discussão que podem ser tratados. A gente viu que na discussão do orçamento, um assunto que foi bem tratado a respeito do passe livre estudantil, né? A destinação de um determinado recurso para que a implementação acontecesse do passe livre. Diante do que foi aprovado, da emenda que foi apresentada, a senhora acredita na viabilidade de essa política ela ser implementada ainda nesse ano, ainda com esse orçamento?
Olha, eu fui a favor do passe livre, as pessoas de São Luís são a favor, né? Tanto é que teve uma votação expressiva. E se é um desejo das pessoas, eu acho que o nosso papel enquanto poder público é buscar as formas de viabilizar para que isso realmente, efetivamente aconteça. Obviamente, não fazer de qualquer jeito, isso precisa ser discutido, isso vai ter um impacto no orçamento da cidade, então a gente não pode simplesmente jogar para a plateia e tem que acontecer. Não, a gente precisa levar uma comissão para que isso seja avaliado, estudado, da onde vai ser tirado esse recurso, de que forma, como que a gente pode manter isso sem comprometer, obviamente, os outros serviços da cidade. Mas eu estarei aqui à disposição no que eu puder somar para a implementação disso, para esse estudo, a gente vai estar trabalhando para que de fato aconteça. Uma outra bandeira que é do Neto Evangelista, deputado Neto Evangelista, meu esposo, que a gente já vinha caminhando junto, sem dúvida nenhuma, é a bandeira da inclusão e que também vai ser uma extensão no nosso mandato. Eu acho que é necessário nós levantarmos isso, porque eu acredito que a inclusão é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para construir uma sociedade onde, de fato, ninguém fica para trás. Isso não pode estar só no discurso, isso precisa vir para a prática, para ações. Então, a gente tem estudado aí projetos de leis bem interessantes, que eu não vou dar spoiler aqui agora, obviamente. Até para ninguém pegar, né? É uma confusão, né? Mas para que a gente possa assistir essas famílias que muitas vezes, infelizmente, é uma problemática que ainda é invisível e que nós seremos uma voz forte no Poder Municipal, ali na Câmara, para efetivar e garantir a inclusão. Até porque talvez faltou uma explicação melhor, voltando só para o passe livre, que a população está imaginando assim, não, deixa eu votar aqui, eu votar já vai estar implementado no dia seguinte. E não é isso, né? A senhora bem colocou aqui com muita propriedade, tem que ter um estudo de viabilidade financeira. Não dá para dizer assim, vamos fazer? Vamos, mas e o dinheiro vem da onde? Quem paga? Qual o impacto disso? Então, acho que aí essa é a responsabilidade que a Câmara tem também, né? Com certeza, esse é o nosso papel. Inclusive, quando foi debatido, foi algo que eu coloquei, que a gente precisa garantir o que as pessoas querem, mas não pode ser simplesmente de qualquer jeito. Vamos porque é um assunto popular que as pessoas... A Bíblia diz que o homem padece por falta de conhecimento. Então, eu quero estimular aqui, inclusive, os ouvintes a participarem mais efetivamente, a entenderem o que está acontecendo na Câmara. Eu falo assim, lá tem muitas cabeças boas, sabe? Muitos colegas assim, preparados de fato, e eu acho que precisa haver essa aproximação da população com a Câmara de São Luís, até para a gente ouvir opiniões. Eu já coloco aqui o meu mandato à disposição das pessoas. Muita gente, Jorge, liga assim, e quando eu posso ir na Câmara? Eu posso ir na Câmara? Eu falei, gente, ali é a casa do povo, né? As pessoas precisam entender isso, que esse acesso é livre, tanto para estar cobrando, mas também para estar trazendo sugestões. Eu acho que ninguém melhor e mais legítimo para trazer uma causa do que as pessoas que passam e sentem essas dores no dia a dia. Falando em passe livre, a gente está à véspera de uma eventual greve dos rodoviários, e isso atinge todo mundo, alguns diretamente, maioria, outros indiretamente. Como é que a Câmara tem observado esse cenário que pode vir a acontecer amanhã, mais uma vez, infelizmente, aqui na Grande Ilha? Inclusive, eu comecei o dia com a minha funcionária de casa me mandando perguntando sobre isso. E, olha, o cenário que nós temos o problema do transporte público em São Luís. É um gargalo, não é de agora. Eu não acredito que seja um problema fácil de resolver, de fato não é, mas que precisa ser debatido, é uma pauta que precisa ser exaurida até a gente achar um caminho. O que as pessoas querem? Basicamente, um serviço público que funcione, de qualidade, e acho que a gente precisa ouvir as partes para que as empresas tenham, sim, um lucro justo, para que os rodoviários tenham ali a sua remuneração justa também e que as pessoas tenham o que é de direito. A gente está falando de algo que não é dever, é direito das pessoas ter um transporte público que funcione. Então, eu acho que é necessário os poderes se unirem para que a gente possa discutir isso e encontrar as formas para que, de fato, a gente consiga entregar isso para a população de São Luís. Mas é um problema aí que já vem de muito tempo, e aí chega esse período de chuva, o transporte já fica mais lento. Todos os dias eu recebo, Antaína, hoje eu vou me atrasar, tá? Tem menos ônibus, tá mais lento o trânsito. E aí ainda vem uma greve, né? E quem padece, de fato, é a população. Então, acredito que a Câmara, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar se posicionando, e eu acredito que precisa haver esse diálogo entre o Executivo e o Legislativo para que a gente encontre esse caminho. Eu sei que você está chegando agora lá, mas não dá também para a gente ficar, me parece que há um incômodo muito grande, boa parte da população, que o
o tamanho que tem São Luís, a Grande Ilha, a gente tem apenas um único modal de transporte. É uma realidade já hoje, está aí para todo mundo, o carrinho lotação. E eu não sei o que impede essa regularização. Não está na hora de se discutir, de fato, isso, o carrinho lotação, o metrô, o VLT, não dá para a gente ficar dependendo exclusivamente do rodoviário, né? Porque se amanhã parar, para a cidade. Né? Por exemplo, São Paulo para, mas você parou o rodoviário, tem o metrô. Você tem outras alternativas, a gente não tem. Não tem como se discutir isso com mais propriedade. Olha, e se eu te falar que hoje pela manhã cedo foi uma mensagem que eu mandei, inclusive para a Raíssa, né, que é a minha ajuda, é advogada, trabalha com a gente, eu falei, Raíssa, vamos ver como é que está essa situação em São Luís do transporte alternativo. Já é uma realidade em outras cidades do Brasil, e por que não a gente trazer isso para São Luís? Eu acho que o que está dando certo em outros lugares, a gente pode trazer isso para a discussão, sim, para ser uma alternativa. O próprio nome já diz, e claro, pensar em projetos maiores, eu acho que também não é do dia para a noite que se implementa algo de maior impacto, mas o carrinho alternativo, as pessoas, já acontece, a gente pode, por que não, fazer isso de forma legal, para que isso ocorra e venha a ser esse suporte no transporte público. É uma pauta que a gente quer levantar para ser discutida. Com certeza. Vereadora, a gente está passando por um momento agora mais forte, né, de chuvas, e a gente vê vários problemas espalhados pela cidade, né, pontos de alagamento, algumas situações que todo ano a gente observa, né, e que, enfim, não são resolvidas. E um dos fatores que acaba contribuindo para que as galerias fiquem entupidas, para que a água não escorra bem, é a questão ambiental. A gente observa que, muitas das vezes, não há uma preocupação por parte, até mesmo da população também, em descartar o lixo da maneira correta, né? E isso prejudica a todos nós. Queria saber a respeito como o seu mandato vai tratar essa situação ambiental. Se fala muito numa política de punir quem joga lixo na rua de forma deliberada. O que a senhora pensa a respeito disso? Inclusive, a gente está construindo uma proposição nesse sentido. Quando eu coloquei, porque eu acredito muito na educação, na conscientização. Acho que não tem como mudar algo sem a gente trazer consciência. É a consciência que traz isso. E, infelizmente, eu acho que não adianta você punir sem que antes você conscientize as pessoas, né? Um dos grandes problemas é esse que tu colocaste, o descarte irregular de lixo. Então, quando eu falei sobre isso, muita gente falou assim, mas isso não adianta, isso é bobagem, as pessoas não vão receber. Eu falei, cara, mas alguém precisa começar, sabe? Então, eu acho que sim, fazer uma política educativa mesmo dentro das escolas, resgatar isso, porque antigamente tinha. Sim. Eu lembro quando eu estudava, eu não sou tão velha assim, né? Mas tinha essa política de conscientização dentro da escola, a gente começar do pequenininho mesmo, para que a gente talvez não tenha um resultado efetivo agora, mas nas próximas gerações, sabe? Então, não adianta a gente estar o tempo todo só apagando fogo. A gente tem que trazer essa política educativa, é algo que eu acredito, que a gente vai estar propondo, estamos desenhando algo para apresentar aí no nosso mandato. Só me permita, vereadora, 2 perguntas rapidamente, que tem algumas outras de ouvintes, mas o Hamilton da Vila Ariri, que está escutando o programa. Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Mirante. Pergunte para a vereadora se ela tem algum projeto para pessoas com deficiência, principalmente os deficientes visuais. Um abraço. É o Hamilton da Vila Ariri, só para me complementar aqui no YouTube. O Genésio Castro diz, vereadora, estou gostando da sua entrevista, mas com o passar do tempo a senhora não vai ser influenciada por ideologias políticas. Vamos lá, primeiro Hamilton, falar que eu até falei, Hamilton, que a política das pessoas com deficiência, a defesa dessa pauta é uma defesa nossa, já é uma defesa do Neto Evangelista e sem dúvida nenhuma, da Thay Evangelista. Inclusive, eu quero te convidar para trazer, né, para te ouvir quais são as dores realmente das pessoas com deficiência visual, que você possa te convidar aí no meu gabinete para a gente poder conversar, porque sem dúvida nenhuma vai ser um prazer a gente poder ser essa voz, poder ouvir de você como que a gente pode estar contribuindo com o nosso mandato. E o... Genésio. O Genésio. Pois é, Genésio, deixa eu te falar. Sobre ideologia política. Isso, exatamente. Quando eu nunca pensei, sabe, Jorge, em de verdade estar ocupando um cargo público. Mesmo com papai, mamãe? Mesmo com... Para não falar que nunca, quando eu era adolescente, eu sempre acompanhei muito a minha mãe. Uhum. E aí, quando eu casei, a gente... Ainda casa com... Não é? A gente fez um acordo, eu e Neto, que só um dos dois entraria na vida pública. Uhum. Por conta das crianças e tudo. Então, por muitos anos, realmente...
eu comecei a fazer um propósito de vida, impactar vidas de mulheres como propósito mesmo e tudo certo. E quando a gente já nos 45 do segundo tempo decidiu que o meu nome estaria à disposição das pessoas de São Luís, eu falei 2 coisas para ele. E uma delas foi que eu só aceito se não for para ser mais do mesmo, sabe? Então, eu não estou ali por acaso, eu sou médica, eu amo o que eu faço, eu já tinha um propósito de vida muito lindo de impactar, então eu não sairia da onde eu estou para ser vereadora em São Luís se não fosse com o único propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é a nossa finalidade. Então, assim, eu acho que eu tenho valores muito claros e muito fortes e muito bem embasados de vida. E se tem uma coisa que eu não sou, é influenciar. Todos nós nos influenciamos de uma forma, mas eu estarei ali muito firme, com uma visão muito clara e uma missão muito clara. Então, fique tranquila, eu espero que você esteja pertinho de mim para estar me cobrando também, mas eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, do que eu estou ali, qual é a minha missão naquele lugar. Vereadora Thay Evangelista, queria lhe agradecer ter vindo aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes na Mirante News FM, no Ponto Final. Muito obrigado e desejo sucesso nessa caminhada que está começando a partir de agora. Amém, muito obrigada. Eu que agradeço pela receptividade de sempre, me coloco também à disposição e desejo aí um dia abençoado para todos nós. Amém. Conversei com a vereadora Thay Evangelista, vereadora da capital maranhense.